Desde que o mundo é mundo, temos que a arte sempre explorou o corpo humano, e o registro dele nu está presente em vários exemplos da história. É o que nos mostra a Vênus de Wonderful. Algumas esculturas gregas do período arcaico ao período helenístico, além de algumas obras renascentistas. Na fotografia, o nu ele ganha uma delicadeza, um tom mais artístico. Segundo Pascal Birtens, coube a Hippolyte Bayard o registro do primeiro retrato nu, intitulado As Drowned Men. Mas foi na virada do século XIX que a fotografia, junto ao nu, ganhou outras vertentes. Talvez a mais forte delas tenha a ver com o mercado, com a publicidade, já que esta explorou a fotografia do nu para garantir mais clientes, para chamar mais atenção e conseguir ali angariar potenciais usuários. Será por esse motivo de exploração, será por esse tipo de visão que a fotografia do nu, aos olhos da moral e dos bons costumes, é distanciada quando o assunto é artístico, ou melhor, como o nu ele pode ser replicado através de uma lógica de neurotização. Para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui o fotógrafo Adalton Silva, que desde 2015 vem desenvolvendo trabalhos que vão desde o documental, nu masculino e arte. Hoje, ele vai dividir com a gente os caminhos e reflexões pelos quais passou para reproduzir, para entregar o trabalho que ele disponibiliza hoje. Fica com a gente porque depois da vinheta tem conversa. Queria saber de você, quando foi que você parou e pensou, opa, eu gosto, eu quero e eu posso ser fotógrafo? Em 2014, eu fiz um curso de fotografia básica em 2010, mas assim, foi coisa rápida, de uma semana. Em 2014, eu voltei a fazer um outro curso básico, né, mas dessa vez mais aprimorado. E a partir de 2014, eu comecei realmente a fazer uns cliques para poder praticar. E aí cheguei a fazer umas fotos de uma amiga minha, que é artista plástica, e ela estava fazendo uma pintura corporal, né? Então ela pegava o corpo de algumas pessoas e usava esse corpo como tela, né? Sim. E eu fiz alguns registros desse trabalho. E as pessoas elogiaram muito minha visão, né? A forma como eu abordei essas imagens. E aí me disseram assim, cara, você tem um olho bom pro sensual, invista nisso. Você tem um olho bom pro feminino, invista nisso. E aí que entra a minha segunda pergunta, desculpa, que eu acho que você já vai por ela, que é então foi a partir daí que o nu surgiu como uma possibilidade? Exatamente, foi a partir daí e eu comecei a pesquisar sobre o nu feminino, né? Porque a primeira impressão assim foi o primeiro feedback assim indicativo que as pessoas me deram, né? Tipo no feminino. E eu comecei a pesquisar e na medida que eu ia pesquisando, eu ia encontrando vários projetos de nu feminino que se diziam aqueles projetos de procurar a essência da mulher se valorizar. E pensei assim, cara, isso não é para mim. Tipo, eu não posso querer abordar, tipo, querer fazer com que a mulher encontre sua essência, sendo que eu sou homem, né? Tipo, sim, a questão, entrando um pouquinho na questão do lugar de fala, né? Exatamente. E aí eu comecei a pesquisar e eu fiquei assim, ok, o que é que eu posso fazer de diferente então? Aí me deu um estalo assim, tipo, pô, como é que é o nu masculino? Aí eu comecei a pesquisar e percebi que, assim, na época, o nu masculino, majoritariamente, ele era considerado em dois extremos. Era uma fotografia voltada mais para o público gay. Sim. E um outro viés, oposto é um viés pornográfico. E aí, assim, minha primeira impressão que eu tive assim, não, peraí, existe uma mancha cinza que é possível explorar aqui. Fotografia de nu masculino não pode ser só isso, não deve ser só isso. E aí também juntou com algumas inquietações que eu já vinha tendo em alguns momentos, que é assim, na época eu fazia várias partes de grupos de amigos em que a gente ficava mandando nudes um pro outro, né? E aí os homens, sempre quando mandavam nudes, eram nudes extremamente óbvios, e
e sem, assim, Sem sem graça, sem uma, muito mais do uma mesmo, assim, sensibilidade, assim, né, digamos. enquanto assim, as mulheres, porra, produziam, assim, fotos belíssimas, né? Uhum. E assim, não, peraí, a galera, tipo, tem que aprender a, tipo, tem que tirar essa visão, né, essa obviedade do masculino. E aí foi que eu comecei a pesquisar ainda mais e decidi, não, vou investir no masculino. Aí você parte dessa questão da pesquisa, né? E formata o seu primeiro projeto. Como foi esse seu primeiro projeto e de que forma você o define? Você o definiu? Na época, eu não comecei a formular um projeto. Sim. Minha intenção, primeiramente, era apenas treinar, né? Tipo, ver se dava certo. Então, os primeiros ensaios que eu fiz, eu convidei alguns amigos próximos, né? Alguns toparam, muitos não toparam. Eu comecei a fazer os primeiros ensaios nesse caráter bem experimental mesmo, para ver o que é que ia dar. E assim, o projeto Pelados, ele foi tomando forma na medida em que eu ia fotografando. Sim. No método de ensaio e erro, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu considero ele um projeto, um grande rascunho, assim, sabe? Um grande laboratório para eu ter uma noção melhor do que é o nu masculino, de como o homem lida com a própria nudez e basicamente isso. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão até dos convites, ou como você percebe isso que você acabou de falar, né, de como o homem lida com a própria nudez. Mas antes disso, eu tenho outra pergunta para te fazer, que eu vou ter que fazer uma pesca aqui, porque ela é grande. E eu, durante as minhas pesquisas, né, para poder te perguntar, para poder chegar a uma coisa bacana, eu encontrei a monografia de um rapaz chamado Eduardo Fernandes, e ele diz assim: uma imagem de nu pode não possuir roupas, mas tem muito mais a mostrar que apenas um corpo. Aí eu aproveito essa afirmação dele para te perguntar que o que você busca mostrar através das fotos que você faz. Pode ser do projeto que você desenvolve hoje, que é totalmente diferente do projeto Pelados, mas que a gente vai falar também mais lá na frente sobre esse projeto de agora, ou desde quando você começou, que mensagem era essa que você queria passar? A princípio, a mensagem que eu queria passar era de que existe muito mais além do masculino, voltado para o público gay e para a pornografia. Sim. Então, eu queria explorar outros tipos de nudez. Uma nudez mais cotidiana, uma nudez mais natural, praticamente naturalista, né? Eu costumava dizer que era uma nudez de preguiça de dia de domingo, assim, sabe? Quando a gente acorda dia de domingo de manhã e... não quer fazer nada, só quer ter preguiça de vestir a roupa e aí anda pelado pela casa. E aí, na medida das entrevistas, na medida dos ensaios, aí eu já comecei a mudar uma abordagem. Eu queria realmente mostrar como o homem lida com a própria nudez. Porque Sim. eu comecei a perceber que realmente o homem tem um problema muito grande em lidar com a própria nudez. E aí eu queria explorar essa... Quais? Você pode dar alguns exemplos de alguns desses problemas que você acabou identificando? Cara, um dos modelos, ele confessou para mim que era a primeira vez que ele ficava pelado fora de um contexto sexual. Sim. Tipo, ele nunca tinha imaginado ficar pelado na frente de uma outra pessoa, além de um contexto sexual. E aí ele ficava muito travado. Tipo, ele ficou muito travado. Então, assim, precisou vários momentos de conversa para ele se soltando, né? E aí, assim, poucas semanas depois, ele me deu um feedback, assim, maravilhoso. Tipo, cara, eu tô me sentindo muito mais leve. Sim. Depois da sessão das fotos. Tipo, eu tô percebendo que eu tô muito mais leve, eu tô muito mais tranquilo com o meu corpo, eu já não olho meu corpo mais, assim, com... menos tensão, né? Menos tensão, isso. Então, assim, é esse tipo de experiência que eu tava querendo abordar nesse projeto. Até porque, pelo que você está me falando aí, não é só a fotografia em si, né? Há uma busca ali por trás, sei lá, uma busca filosófica, uma mensagem que você justamente faz através dessas entrevistas. Então, qual é o papel da entrevista? O papel da entrevista, primeiramente, é de aproximar, tipo, criar um vínculo, criar uma empatia entre modelo e fotógrafo. Sim.
para justamente ter esse ar mais natural possível, que a pessoa possa se sentir confortável para poder se despir, né? Porque, assim, a pessoa, quando está despida, caramba, ela está, assim, em um momento de extrema vulnerabilidade. Então, assim, isso tem que ser feito com bastante cuidado, com bastante atenção e principalmente com bastante respeito. Através dessas conversas aí que você tem, das fotos que você faz, como você enxergava a masculinidade antes e como você passou a enxergar a masculinidade? O que mudou, assim, algumas características mais gritantes? Ou que tipo de masculinidade se apresenta para você através desses modelos que você convive? Cara, é interessante você perguntar isso, porque teve uma época em que eu estava fazendo uma contabilidade, assim, de quantos héteros eu tinha fotografado e quantos gays, né, tinha fotografado. E, assim, geralmente, a maioria dos ensaios foram justamente gays que toparam, né? Então, eu percebi assim, pô, os gays parecem ter um, um, Desprendimento? uma familiaridade com o próprio corpo, assim, muito fácil, né? Tipo, eles lidam melhor com o próprio corpo do que os héteros, né? Então, assim, a primeira embate que eu tive nesse respeito foi essa. E assim, eu acho que dei a sorte de todos os caras que eu fotografei lidarem bem com sua própria masculinidade, de reconhecerem que, assim, masculinidade é um adjetivo foda pra caralho que a sociedade instaurou na gente e que existe diversos tipos de masculinidades e que, assim, masculinidade é uma coisa que a gente tem que estar em constante construção e desconstrução, né? Então, assim, sempre refletindo sobre a masculinidade. Há pouco você falou sobre pornografia, né? Sobre viés pornográfico. Aí eu tenho aqui uma pergunta que vai se destrinchar em três para você. Muito se fala e se tem cuidado também de distanciar esse trabalho de quem realiza, né, do fotógrafo que realiza sobre o pornográfico. Aí eu te faço três perguntas. A primeira dela é, na sua opinião, o que é uma fotografia pornográfica? Em segundo, quais elementos você usa em suas fotos, em suas imagens e no seu trabalho para dissociar o erotismo, a arte ali do pornográfico? E em terceiro, né, para você, se há algum limite na fotografia do nu. Bem, a pornografia, em termos gerais, assim, é um conceito muito cultural. Então, assim, várias épocas vão abordar a pornografia de uma forma diferente. Eu tenho uma visão de que, assim, a pornografia, ela é um conjunto de imagens que atiçam a libido, que fazem se despertar a libido da pessoa e a pessoa vai fazer alguma coisa com aquela libido, que é aquelas determinadas imagens surtir efeito. Então, assim, no primeiro momento, assim, bem por alto mesmo, assim, é o que eu posso pensar aqui agora. Tá, o nu artístico, ele também é um conceito muito cultural, então vai variar de época para época, porque também o próprio adjetivo artístico, ele também já remete a uma valoração, né? Então, assim, eu posso fazer, por exemplo, uma foto pornográfica e dizer que é uma fotografia de nu artística. Aí vai depender do uso que a gente vai fazer dessas imagens. Então, assim, para mim, os elementos que eu uso primordialmente, assim, para não tratar esse aspecto erótico, é justamente dizer não ter o pênis ereto. Sim. Então, assim, essa basicamente assim, o meu corte de... minha linha de corte. Sim. Porque... Que já entra na outra pergunta que é o seu limite aí, né? Basicamente isso. E também, assim, eu busco uma naturalidade. Eu quero que a pessoa esteja o mais confortável possível no seu território, de preferência no seu território, e que a pessoa tente buscar, assim, ser ela mesma, como ela seria Sem se câmera, estivesse sozinha. Tendo toda essa história, né? São 6 anos de trabalho e tal. Eu queria saber se há algum grau de dificuldade em fazer com que as pessoas vejam na sua foto, né, arte num corpo despido. Como é essa questão aí do
dos feedbacks. E se você acredita também que existe preconceito, você já sofreu algum preconceito por fotografar pessoas nuas? Já rolou preconceito. O que rolou muito foram abordagens bem chatas, né? Bem problemáticas. Por exemplo, a pessoa chegar, entrar no perfil do Pelados, está lá, tipo, todas as fotos, eu coloco o nome do modelo, né? E a pessoa ainda me assediar, tipo, é você nessas fotos, é? Peraí, pô, você leu as fotos? Tipo, você leu a legenda das fotos? Sim. Então, assim, coisas desse tipo. É mais, você acredita que existe assim, um vício, um olhar viciado? Um olhar objetificante. Atualmente você realiza um trabalho que é voltado para o autorretrato. Você é o seu próprio modelo, você que se dirige, você se fotografa. Eu queria saber como você escolheu e determinou o conceito dele. O lance do autorretrato, ele veio justamente com a pandemia, né? O último ensaio do Pelados que eu fiz foi bem no início de 2020, e aí veio a pandemia e eu fiquei assim, pô, acabou, tipo, não tenho mais como fotografar homem pelado. O que é que eu vou fazer agora? E aí a única coisa que eu tinha para fazer era, pô, vou voltar então para mim, né? Eu vou me usar, tipo, vou encarar os autorretratos. E até então eu ainda não tinha feito muitos retratos, não tinha feito muitos autorretratos. Então eu comecei a explorar esse território, né? E foi interessante que desde o início do Pelados eu sentia que algo estava faltando. Tipo, eu gostava das fotos, gostava dos ensaios do Pelados, de Certo. todo o acervo que eu fiz até então. Eu sentia que algo faltava. E aí eu só vim descobrir o que era esse algo quando eu comecei a me fotografar. E aí era justamente o fato de eu ter que conhecer meu próprio corpo, eu ter me conhecer primeiro para poder depois conhecer o outro. A gente falou aqui também sobre a questão do olhar. Eu falei olhar viciado e você falou olhar objetificador. Então eu queria saber como esse choque, né, do social, assim, moral social, ele vai de encontro com o seu trabalho. Você percebe? Às vezes até na própria, talvez hoje não, porque você já tem uma estrada, né, de fazendo isso, mas às vezes até na sua própria, no próprio exercício do projeto. É interessante você falar em exercício, porque uma coisa que eu passei a fazer bastante quando comecei a fotografar com Pelados é a de olhar do olho no olho. Então, você conversar com a pessoa direto nos olhos, né? Porque eu não ia ficar olhando para o corpo da pessoa a todo momento, né? Então, eu tinha que deixar a pessoa confortável e, assim, por isso que dizem que os olhos é a janela da alma, né? Sim. E isso eu percebi que me fez crescer bastante a minha sensibilidade. Em termos de moral, nossa, como eu tinha muito medo de explorar assim mesmo, de sair divulgando Pelados por conta mais da censura do Instagram, né? Então, assim, ficava restrito, ficava no meu círculo, assim, né? Tipo, Dalton é um fotógrafo de nu. Então, assim, eu não saía divulgando, assim, à torta e à direita, né? Então, assim, foram poucas vezes em que rolou esse embate moral. Mas, assim, quando eu contava do meu projeto, quando eu contava do meu trabalho, o que eu achava interessante é que rolava muita curiosidade. Caramba, que coragem, tipo, fotografar um homem pelado. E aí, como é que é? E as pessoas queriam saber e tal. É uma coisa até que eu queria falar. Você já até citou, né? Que eu falo aqui que hoje você é seu próprio modelo, mas que antes você convidava pessoas. Eu queria saber como rolavam esses convites, como as pessoas recebiam esses convites e quais os critérios que você usava para convidar, para chamar para fotografar. Como eu disse, os primeiros ensaios do Pelados, eu convidei amigos, então, assim, não teve critérios, né? O único critério realmente é ter a disponibilidade para poder a pessoa querer posar, né? E aí, assim, quando eu comecei a convidar pessoas fora do meu ciclo de amizades, primeiro eu construí meio que um questionário, né? Tipo, básico, assim, para saber um pouco mais sobre a pessoa, né? Tipo, interesses, hobbies, o que pensa sobre a nudez. E aí depois vinha a entrevista, né? Um processo para conhecer mesmo a pessoa. Então, assim, eu fazia os convites,
muitos dos convites vieram assim, de indicações, né? Acho que o único critério mesmo que eu tinha até então era a disponibilidade, tipo, a vontade de querer posar pelado. Então, Sabe por que eu te perguntei critério? Porque, assim, quando a gente lança no Google fotos no artístico, no artístico em si, né, que foi o que eu procurei. Eu vi muito, tanto de homem quanto de mulher, uma questão ali voltada para a erotização, tem isso. E outra coisa que é muito forte, muito forte mesmo, é a padronificação, se você pode usar esse termo, dos corpos. Né? São aquelas pessoas sempre malhadas, trincadas e tal. Então, eu fujo completamente do padrão, porque eu sei que o padrão é uma coisa que praticamente não existe, uma coisa idealizada, tipo, as pessoas buscam uma ideia que está lá no mundo das ideias, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com a materialidade, com o que temos aqui, com a nossa diversidade. Então assim, minha preferência era justamente assim, o corpo sem padrões. certo. Então, como você acha que o seu trabalho com esses corpos sem padrões, ele pode impactar, né, socialmente falando? Contribuir. Primeiro, mostrar, incentivar os homens a consumir o corpo nu, né? O nu masculino, não ter vergonha de apreciar um nu masculino, né? E mostrar também, incentivar outras pessoas e mostrar que, assim, olha, os homens são assim, tipo, nós homens somos assim. Então, assim, é também entender que há vários outros tipos de corpos além do padrão. Uma pluralidade, uma singularidade. Exato. Cada um é cada um. Seu trabalho ele é exposto ele é exposto majoritariamente, não sei, na internet, no seu Instagram e na sua página no seu site. Eu queria saber se você tem planos de expor em outro lugar e onde seria, se você tem Sim, alguma vontade. esse ano eu tenho trabalhado na minha reformulação como fotógrafo, né? E, assim, recentemente eu fiz um curso que o projeto final desse curso foi montar um ensaio de autorretratos, né? E vai rolar uma exposição com esse trabalho. Infelizmente vai ser uma exposição virtual, né? Por conta da pandemia. Mas eu tenho um plano, sim, de fazer uma produção. Eu estou fazendo agora uma série de autorretratos tendo como referência um livro do Italo Calvino, o Seis Propostas para o Próximo Milênio. E aí essa série já estou trabalhando justamente para escrever em editais ou festivais, né? Justamente também para sair por aí expondo. Há pouco a gente falou, né, sobre como era a sua questão em convidar a galera para tirar foto, a conversa, a entrevista que você fazia. E sendo você seu próprio modelo, qual é a dinâmica, né, para você fazer as fotos que você faz, as fotos que você posta? Cara, é uma dinâmica muito caótica, né? Eu costumo dizer que nesse aspecto eu sou muito dionisíaco, porque às vezes assim eu demoro para engatar, porque assim eu ainda tenho algumas travas em me fotografar, né? Em me reconhecer enquanto pessoa, enquanto o meu corpo ainda é muito complicado de eu me enxergar nele. Então, assim, geralmente acontece assim, eu penso em objetos que estejam assim ao meu redor e fico experimentando, né? Pô, o que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu fizer aquilo? Pô, acaba sendo muito intuitivo, assim, no sentido de instintivo, assim, de ver o que é, de sentir o que é que acontece. Algumas vezes eu consigo planejar uma imagem, né? Tipo, quero dizer alguma coisa com uma determinada imagem. Então, aí já rola realmente uma produção, um roteiro, uma preparação para poder fazer esses autorretratos. Aí, no caso, alguém te ajuda a fotografar, você bota ali no temporizador 10 segundos e corre pra... Não, teve uma época que eu botava no temporizador, né? Mas agora eu consegui arranjar um intervalômetro, né? Então, assim, eu boto a câmera para disparar a cada 20 segundos, mais ou menos, e aí vou
vou vendo o que é que Aí rola. você vai indo, você vai experimentando e dá nessas fotos que a gente vai estar vendo aí. Aí você falou de suas referências. E com certeza em Salvador tem outras pessoas também que faz esse tipo de trabalho que talvez você acesse. Ou eu estou errado para nem fazer a pergunta que eu vou fazer? Tem, Pronto, você tem. acessa. Você vê. Então, como você acha, a partir da visão que você tem desses outros trabalhos, como você acha que caminha a fotografia do nu aí em Salvador? Cara, a fotografia de nu aqui em Salvador, ela caminha de uma forma muito bacana. Tem uma galera muito interessante, com um pensamento muito foda, que às vezes tipo, fogem dos padrões, abordando das mais diversas formas assim o corpo, tanto feminino quanto masculino, e há uma diversidade muito grande. Então eu estou gostando muito de como está o cenário da fotografia de nu aqui em Salvador. Eu queria saber se tem alguma sessão fotográfica que você fez, que você elege como, sei lá, a melhor que você fez e que te marcou assim de alguma forma, e você explicar qual o motivo, enquanto a gente vai vendo aí as imagens dela. Cara, é meio complicado falar isso porque assim foram poucas as sessões que assim que não me deixaram, não me tocaram, né? Foram muito poucas, eu acho que praticamente zero. Todas elas tiveram assim um quê muito especial, né? Acho que assim o que eu posso dizer tem uma que eu fiz em colaboração, essa foi colaboração criativa, né? Um amigo meu ele veio com a ideia de fotografar na praia e foi a primeira vez, acho que foi o único ensaio do Pelados que eu fiz em uma área externa e então, assim, para mim, esse realmente foi um ensaio especial por conta disso, né? Pelo fato de eu ter feito em uma área externa. E você sair da sua zona de conforto. Saí completamente da minha zona de conforto, porque eu tinha que ficar... Tinha várias outras variáveis que eu tinha que me preocupar. Eu tinha que me preocupar com salitre, tinha que me Para não preocupar com danificar a câmera, né? o vento, de não trazer a poeira para a câmera. Tinha que me preocupar com as pessoas vindo, tipo, para não pegar a pessoa pelada. E você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas, nesse caso, assim, de aceitar mais o nu, de desviciar, assim, o olhar, desobjetificar a fotografia do corpo nu, principalmente do masculino? Bem, a mensagem que eu posso deixar é que, assim, não tenham medo de apreciar o próprio corpo, não tenham medo de consumir no masculino. Tipo, tipo, no masculino não vai te morder, você não vai se transformar em gay se você vê outro homem pelado. E assim, incentivar também, assim, que vamos diminuir essa objetificação, né? Porque, assim, quando você consome uma foto apenas para o seu prazer, assim, você está considerando a pessoa apenas um pedaço, um objeto, né? Um pedaço de carne. E, na verdade, aquilo dali é uma pessoa, ela tem um histórico. Aquela pessoa se permitiu estar em um momento extremamente vulnerável para poder dizer alguma coisa, trazer uma mensagem. Uhum. Então, esse é um momento assim, esse é um momento que tem que ser muito respeitoso. Então é com essa mensagem, gente, que a gente termina por aqui a nossa entrevista com a Dalton Silva. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha acompanhado até o fim. Se inscreva aqui no canal, siga as redes sociais de Adalto, que vai estar tudo aqui no link para vocês estarem, para ficar mais fácil para vocês correrem e irem lá ver fotos, além das que foram mostradas aqui, que você vai me mandar, né? Mandarei sim. Pronto. Obrigado. Pedro, eu gostaria muito de agradecer a você pelo convite. Assim, eu sempre quando rola uma oportunidade de conversar sobre esse tema, assim, eu fico muito encantado porque
rola muita pouca discussão, né, sobre o nu masculino, e eu acho que o que a gente precisa são de atitudes como a sua, né, para poder difundir mais o consumo de nu masculino, essa desmistificação, essa não objetificação dos corpos, né? E é muito bacana esse trabalho que você está fazendo e, assim, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço.